Domingo é marcado por protestos pró e contra o golpe de 64. Repórter Vinícius Moura. Manifestações pró e contra o golpe militar de 1964 marcaram o fim de semana. As Forças Armadas não promoveram nenhuma celebração pública, mas o Exército fez eventos internos para rememorar o que levou ao início do regime. No sábado, a Advocacia Geral da União conseguiu uma liminar no Tribunal Regional da Primeira Região, suspendendo uma decisão da 6ª Vara Federal de Brasília que impedia a comemoração do dia 31 de março. A celebração dos 55 anos da data foi uma determinação do presidente Jair Bolsonaro. Neste domingo, o Planalto divulgou pelo WhatsApp um vídeo em defesa do golpe. O material diz que o Brasil vivia um tempo de medo e ameaças imposto pelos comunistas e que a tomada de poder do Exército foi um apelo de parte da população e da imprensa da época para a salvação do país. O Exército nos salvou, não há como negar. E tudo isso aconteceu num dia comum de hoje. Um 31 de março. Não dá para mudar a história. Neste domingo, manifestantes pró-golpe se reuniram em 2 cidades, Belo Horizonte e Goiânia. Protestos contra o golpe também ocorreram no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Distrito Federal e em Belo Horizonte. Grupos marcharam contra a ditadura. Aqui na Avenida Paulista, ao final da manifestação, teve uma confusão entre grupos rivais em frente ao prédio da Fiesp, professor Vila. Lembrar o que nós já, só sem citar o que nós já comentamos anteriormente, da tradição golpista da República Brasileira, desde 1889. Não vou retomar isso que eu já falei anteriormente. Uma coisa é a tradição golpista, outra é o ano de 64 e outra é o regime militar. São 3 coisas distintas. Não pode ter, evidentemente que você pode ter uma visão de totalidade desses 3 fenômenos, mas é necessário entendê-los em parte para depois ver o todo. É uma questão, portanto, de raciocínio científico. Não é panfleto, WhatsApp. Ninguém aprende as coisas por WhatsApp. Entender como é que funciona. Então você secciona o todo, estuda as partes, depois tem a visão de totalidade, né? Cientificamente falando. No caso, por exemplo, da teoria da história, da metodologia da história, é um dos caminhos, que é o que eu faço. Então eu já falei sobre antes, primeiro a questão da tradição golpista. 64 tem de ser entendido como um momento de, primeiro, Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética. 2 anos antes tinha ocorrido a crise dos mísseis em Cuba, que quase, em outubro, quase levou o mundo a uma guerra nuclear. Lembrar da Revolução Cubana, 1959. Então você tem um momento de muita tensão entre as 2 superpotências. Nesse momento, em 64, o presidente não é mais o Kennedy, ele foi assassinado em novembro do ano anterior, é o Lyndon Johnson tal. Na crise dos mísseis era o John Kennedy. Qual é a questão que se coloca, então, de 64 agora, recortando a segunda parte, né? 64. Já havia várias propostas de golpe. Está no meu livro Jango um Perfil, que há uma reconstrução cuidadosa do ano dos meses, janeiro, fevereiro e março de 64. Cuidadosa, dia por dia, né? De um lado, era proibida a reeleição pela Constituição de 46 e Jango queria a reeleição. E para fazer isso, ele estava tentando emparedar o Congresso Nacional. Emparedar o Congresso Nacional para alterar a Constituição. Ele queria golpe. Então, o presidente da República queria um golpe. O Leonel Brizola, seu cunhado, que tinha uma outra leitura política, estava à esquerda de João Goulart, queria fazer um golpe através do Grupo dos 11. Porque ele não podia chegar à presidência em 65, porque o presidente era o João Goulart, porque a Constituição proibia. Tanto que o slogan do Brizola qual era? Cunhado não é parente, Brizola para presidente. Mas a Constituição proibia. E apostava num golpe também. Ligas Camponesas, de Francisco Julião, apoiavam também um golpe de esquerda e dizia que tinha 30 mil camponeses armados. Tudo mentira, mas dizia que tinha. O Partido Comunista Brasileiro apostava também num golpe, né? Inclusive o Luiz Carlos Prestes tinha passado no início do ano por Moscou. Vejam, eu estudei isso, o Pinga Fogo de fevereiro de 64. Pinga Fogo era um célebre programa de debates da TV Tupi, né? E esse encarte está no jornal Novos Rumos, né? Um encarte especial. Isso está tudo no meu livro, Jango Perfil, está tudo lá. Então você tem os golpes da esquerda. Fora o PCdoB que tinha recém-nascido em 62, já mandado guerrilheiros treinar em Pequim, na China. Na época, o PCdoB viu o Brasil com olhos esticados, por isso que não conseguia enxergar direito o Brasil, né? Já tinha mandado guerrilheiros. Ou seja,
para treinar na China. Portanto, você já tem de um lado da esquerda golpista, né? Colocando João Goulart como esquerda com exagero, mas tudo bem, né? Para facilitar. Do outro lado, a direita era golpista também. Você tem vários golpes de direita. O do Olímpio Mourão Filho, que detonou, saindo de Juiz de Fora, tinha o golpe do Castelo. E tinha o Castelo Branco, entenda-se. E tinha outros golpes. Tinha 3 golpes de direita sendo feitos naquele momento. Além das tentativas de golpe da esquerda. E havia o centro, que lutava pela democracia. A figura clássica Santiago Dantas, né? Que tentava buscar uma solução negociada para garantir as eleições presidenciais de 3 de outubro de 65. Que teria eleições diretas. E já tinha sido lançadas as candidaturas de JK, isso tudo no mês de março, para outubro de 65. Ademar de Barros já tinha se lançado também candidato, e Carlos Lacerda não tinha conseguido que a UDN se reunisse, só se reuniu em agosto, né, para se lançar candidato à eleição presidencial de outubro de 65. Então esse era o quadro que estava desenhado naquele momento histórico. Então você tinha os golpes da direita, os golpes da esquerda, dentro dessa trágica tradição republicana de golpe de Estado, e o centro um pouco à direita, um pouco à esquerda, e a figura de Francisco Clementino Santiago Dantas é chave nesse processo, que buscava uma solução negociada para garantir as eleições em 65, o término do mandato do Jango, sob controle, porque o Jango era um caos, isso o governo Jango, e conseguir que o país saísse da crise econômica que tinha entrado pelo caos econômico do governo João Goulart. É esse o retrato que as pessoas desconhecem, que vocês não vão contar nesses filminhos de extrema direita, ou de extrema esquerda, ou em grupinho do WhatsApp, ou nesse vídeo criminoso que a presidência da República colocou no ar. Que é um vídeo mentiroso, que rompe com a nossa Constituição e que teria de ter uma penalidade, né? Que foi colar, mas quem é esse senhor que tá dando uma de historiador aí? Quem é esse homem? É a pergunta, eu queria saber quem é esse homem. E mais do que isso, quem autorizou colocar na presidência da República esse vídeo? Isso é um absurdo, esse país não é República Bananeira. Então, qual é a receita? Conhecer a história, estudar, e mais do que isso, para o presidente olhar para frente, não olhar para trás. É isso que a gente quer, um presidente que levanta às 5 da manhã e vai dormir às 11 da noite. É isso que eu quero, não essa agenda de Jaiminho, né? Por exemplo, de hoje. Isso é Jaiminho Haddad. Eu quero um presidente que trabalhe, que estude, que conheça o Brasil e que ame o Brasil, visite o Brasil, estimule, seja um JK. Né? O Juscelino Kubitschek, seja alguém que conheça o país, não tenha o culto da ignorância, não se ajoelhe aos estrangeiros, respeita as nossas tradições. É isso que interessa.